Um cavaleiro tá matando um dragão gigante que repete que nunca fez nada de ruim para os humanos quererem matá-lo, e que pelo contrário, até mesmo sempre foi um aliado dos humanos. De toda forma, o dragão morre vendo a lua uma última vez, dizendo que já estava na hora dele partir, pois ele está vivo desde a era antiga dos deuses. E assim o cavaleiro fica apenas olhando sua morte enquanto o dragão repete para os ceifadores levarem sua alma para o submundo. Dessa maneira tudo fica escuro e no fim do túnel uma luz aparece com várias pessoas falando que o bebê finalmente nasceu. Daí uma mulher loira junto de um homem diz que o bebê já consegue abrir os olhos. Por isso uma velha desconfia que essa criança talvez tenha algum tipo de grande talento. Daí o homem se gaba falando que esse é seu filho. A loira então diz que seu bebê se chama Dolan, e aí ela se apresenta como sua mãe, o homem como seu pai, assim como outra criança que é seu irmão mais velho. Mas agora o tempo passou e lá está nosso protagonista tomando um vento no rosto em um campo florido aberto. Só que uma garota chamada Iris chama por ele dizendo que já é a hora deles voltarem para casa. Ela fica curiosa pela expressão avoada do prota, então pergunta o que houve com ele, mas ele diz que não é nada e volta para casa com ela. Com isso, finalmente o prota explica que estamos em Veron, que é uma pequena vila na fronteira norte do reino continental de Arcrest. E dessa maneira o prota finalmente explica que ele era aquele dragão que morreu no começo, mas que por algum motivo renasceu aqui nesse lugar como humano. Nessa vida o único trabalho que tem é a agricultura, por isso todos os dias ele vai para o campo e trabalha duro para ganhar o seu pão de cada dia. Pois na vila você é considerado adulto com 15 anos, e daí já espera-se que você vai morar sozinho quando completar. E o prota tem 16 anos, então ele já saiu de casa e mora sozinho. Mas pescando junto de seu irmão, o prota fica sabendo que amanhã é o dia que ele vai investigar um pântano, pois faz um mês que os lagartos desse pântano desapareceram. E seu irmão não gosta que Dolan vá investigar esse lugar, mas o prota diz que o capitão Balan e os outros estão ocupados protegendo a vila, então ele terá que ir e seu irmão se oferece para ir junto, mas ele recusa. De repente Dolan pega um peixe e com isso Dolan teve um ótimo dia de pesca, então ele volta para casa para preparar seu alimento. No caminho se encontrando com seus dois amigos chamados Albert e Malida. Malida fica impressionado com a pesca de Dolan, mas daí ela pergunta se nosso prota não deveria estar se preparando para o amanhã. E Dolan responde que tem se preparado aos poucos nos últimos dias, agradecendo ela pois foi de grande ajuda ela ter persuadido o chefe da vila e os outros. Mas ela diz para ele que não foi nada, já que o prota também ajuda ela em seu treinamento. Daí Dolan pergunta se os dois não vão treinar hoje, pelo que Albert responde, hoje não, porque eles têm uma reunião sobre o treino para as crianças. Então o prota continua seu caminho e chegando em casa ele explica que há muitos monstros e bandidos ao redor de Veron, e não há soldados o suficiente para dar proteção que normalmente existe na cidade, então por conta disso os moradores da vila ajudam a se protegerem. Porém Ari de repente chega falando para Dolan que hoje é dia de praticar magia, assim ele vai para fora para treinar sua magia fazendo um encantamento mágico que cria uma bola de ar afiada e perfura o alvo. E a velha de antes, que também tá vendo o treino, elogia ele pela sua magia ofensiva ser perfeita como sempre, e ele agradece que isso é graças aos seus ensinamentos. Mas daí agora ela diz que eles vão treinar medicinas mágicas, pois é algo que ele tem dificuldade, então ela vai colocar um bom tempo nisso. Por isso eles passam um tempo treinando e no final do dia uma jovem nobre chamada Cristina é apresentada ao prota. Daí ele cumprimenta ela e nesse momento ele percebe que Cristina é alguém poderosa. Mas de toda forma ele segue seu caminho até a casa de seus pais com mantimentos depois desse dia cansativo, encontrando seu irmão mais novo, Marco. E assim sua mãe faz o jantar e eles comem todos juntos na mesa, com ele elogiando a comida deliciosa de sua mãe. Mas daí seu pai diz que sabe que ele deve estar se sentindo solitário morando sozinho, e que por isso ele deve arrumar uma esposa como seu irmão mais velho fez. Só que nosso prota responde que quer aproveitar a vida de solteiro mais um pouco. Daí seu irmão Marco comenta que ele vai investigar o pântano amanhã, e sua mãe fica preocupada já que deve ser perigoso. Por isso seu pai diz que tudo bem ele ir, já que ele já é adulto, mas diz para ele voltar em segurança para não preocupar mais sua mãe. Então no dia seguinte Dolan está nos portões da vila para ir, mas todos os soldados estão lá querendo ir com ele, sendo que isso é muito exagero, por isso ele dispensa todos, e Malida diz para o capitão que eles precisam ficar lá para proteger a vila se ela for atacada. E antes dele ir, a velha Magura aparece dizendo para ele ter cuidado, pois a leitura dela viu que algo de ruim está acontecendo lá no pântano. Assim nosso prota sai nessa viagem explicando que os lagartos do pântano ocasionalmente interagiam com a aldeia Veron, mas no entanto um dia eles simplesmente desapareceram, e como os aldeões não podiam fazer nada para investigar o que aconteceu, agora nosso prota tem essa missão de desvendar esse incidente. Então de repente ele chega no pântano, faz sua magia de detecção e descobre que os poderes elementais da terra é muito forte, e que os poderes elementais da água está enfraquecendo. Mas nesse momento o prota escuta um barulho nos arbustos, e agarra sua espada se preparando para o monstro horrível que pode surgir dali. Mas no entanto uma garota metade cobra identificada como Lâmia aparece dizendo que ele é um tolo por ter vindo sozinho, e Dolan
ela só consegue admirar o quão linda uma Lamia é pessoalmente. Por isso, ficando paralisado, ela tenta jogar charme pra cima dele, de acordo com o que sua mãe lhe ensinou. Lógico que isso não dá certo, já que ela fica fazendo uns movimentos estranhos, então o prota acha ela meio estranha. Mas daí um golem gigante de areia aparece pronto para atacar ela, mas nosso prota salva ela a tempo e agora eles se escondem. Porém ela fica confusa perguntando o que era aquele bicho gigante. Então Dolan explica que era um elemental da terra, também explicando que costumavam haver lagartos que viviam aqui, mas todos desapareceram um dia, e que essa coisa provavelmente deve ser o motivo. Além disso, ele ouviu dizer que houve um grande terremoto há algum tempo, e isso provavelmente afetou o elemental, e infelizmente não voltará mais ao normal. Daí Dolan se apresenta para a garota meia cobra, que também se apresenta como Selina, e assim o prota menciona que ouviu falar que todas as lâmias podem usar magia, perguntando se Selina também pode, e ela diz que consegue. Então ele dá a sugestão deles lutarem juntos para saírem dessa situação, e eu não sei porquê, mas ela fica corada dizendo que lâmias são terrestres e que por isso não consegue, mas ela diz que seu feitiço racial único das lâmias funcionará em um elemental da terra. Então o prota combina dele ficar na linha de frente e ela dá cobertura para ele, e por algum motivo ela responde na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Lógico que ele fica confuso com isso, achando que agora se casou, mas eles decidem focar no golem da areia. Daí Dolan dá o sinal para Selina e eles começam sua luta contra o golem, onde ele defende com sua espada e ela recita sua magia para amaldiçoar seu inimigo, criando uma cobra cercada com uma aura vermelha. Assim a cobra se enrola no golem tentando conter ele, mas ele é muito forte e ela não aguenta. Só que nosso prota aproveitou a oportunidade para voar por cima dele e fazer seu golpe de espada mortal, partindo o golem em dois, fazendo o corpo do golem virar lama e melecar a Selina inteira, por estar no caminho. Então ele vai ver como ela tá, mas está tudo bem com ela. Por isso ele agora se apresenta direito como o Dolan da vila Verum, e ela como Selina uma lâmia. E em seguida ele menciona que agora ela precisa se limpar. Depois disso eles estão fazendo o jantar numa barraca e ele menciona que Selina é uma lâmia diferente, pois ela não é agressiva com os humanos. Ele pergunta o que ela tá fazendo por aqui, já que não tem aldeias lâmia nessa região. Daí Selina responde que é porque quando lâmias fazem 17 anos, elas precisam sair para encontrar um marido, e de acordo com essa regra, ela vai viajar até encontrar seu marido. Além disso, lâmia é uma raça exclusivamente feminina, por isso elas só dão luz a meninas, e muito raramente a meninos. Também ela explica que isso é porque as lâmias é uma raça que foi criada quando uma mulher foi amaldiçoada, e essa maldição foi transmitida. Por isso elas são metade cobras e seus fluidos corporais contêm veneno. Por isso elas precisam escolher um marido forte e que seja resistente ao seu veneno, senão quando o homem beijar e namorar com elas, ele morrerá. Dessa forma, Selina fica se jogando pra cima do prota para ver se ele entende que ela quer ele como marido, mas ele apenas diz entender ela e muda a conversa dando o jantar pra ela e conta como ele e sua família gostam de comer em volta da fogueira, com ela em seguida dizendo que ele deve ter uma família boa, por ter preparado um bom jantar como esse. Assim no dia seguinte pela manhã eles se despedem, e Dolan menciona que as lâmias gostam de energia vital, por isso dá um pouco da dele para Selina, mas foi tão forte que Selina até caiu no chão, e ele compreende que deve ser porque a energia vital de um dragão deve ser forte demais. Com isso ele se despede dela falando que vai voltar para sua vila, e convidando ela para ir visitá-lo com seu marido quando ela encontrá-lo. Comenta Dolan para eu fazer a próxima parte. Esse foi o fim do episódio 1, o anime ainda está sendo lançado. É isso, te encontro no próximo vídeo.